Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia profético para você. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Shalom, Bruna, shalom, Joaquina, shalom, Elzinha. Shalom, minhas amadas. Shalom, shalom, sejam bem-vindas, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Como que vocês estão? Como que vocês passaram essa madrugada? Glória a Deus. Shalom, shalom para cada um de vocês que estão entrando. Um dia muito abençoado, um dia poderoso. Glória a Jesus. Nós estamos ainda voltando para casa. Como eu vim de carro, então é mais ou menos 2 dias de viagem, né? Dá para fazer em um dia, mas fica muito cansativo. Então hoje nós chegamos em casa em nome do Senhor Jesus. Amanhã tem nossa imersão. E eu só tô chegando antes em casa porque amanhã temos a nossa 5ª imersão, que é a chave de Davi. É uma imersão do reset de libertação, tá? Então eu vou abordar algumas pautas amanhã de libertação que são muito importantes. Nós abordamos na última pauta sobre o resgate, né? E nós estamos ainda, né, fazendo as tarefas, fazendo as pautas de oração. E aí nós vamos entrar nessa pauta que chama a chave de Davi, né? Libertação profunda, libertação poderosa. Vai ser um tempo estrondoso, maravilhoso. Amém? Então, amanhã eu quero abordar com vocês uma área que para mim é extremamente importante, que é a área sexual, tá? Então amanhã é muito importante, se preparem, porque vai ser um tempo extraordinário. Mas amanhã eu vou abordar, né? Eu vou ver certinho se eu vou conseguir abordar todos os temas que eu programei ali. Talvez um ou outro vai ficar pro próximo, que é o terceiro, né? Terceiro de libertação, que seria o 6º. Amém? Shalom, shalom para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Aleluia. Glória a Jesus. Gente, eu tô impactada com os testemunhos do Reset, tá? Muito impactada eu estou. Sabe o que é muito impactada? Estou extremamente impactada com os testemunhos que vocês, né, têm mandado, enviado, com aquilo que eu escutei ali no apóstolo Joel. Poderoso, poderoso, poderoso. Eu tô em Balneário Camboriú hoje. Depois da live a gente já vai seguir viagem, né? Então a gente só parou aqui para dormir mesmo. E hoje eu chego em casa para honra e glória ao Senhor Jesus. Gente, vocês é assim também? Vocês viajam e ficam com saudade de casa? Gente, viajar é bom, tá? Mas viajar é maravilhoso. Mas chegar em casa é melhor ainda. Eu vou explicar, ó. Gente, sem perguntação aqui no chat sobre o jejum, que hoje eu trouxe essa pauta para você. Então, hoje você vai entender certinho como faz, né, o passo a passo. Lá no grupo que a gente faz as 25 horas de adoração, eu mando para vocês um PDF. Aqueles que vão participar conosco, eu mando para você um PDF explicativo. O que você deve fazer desde o dia 22 agora, tá? Por que 22? Porque dia 22 já começa o ano novo. Mas o jejum é só dia 1º de outubro, tá bom? Então, eu trouxe para você um PDF, uma explicação bem organizadinha aqui. Mas lá no grupo do Telegram, e para você entrar lá, você tem que baixar, certo? Você precisa baixar o Telegram para você participar lá conosco, ok? Se você não tem Telegram, baixe, clique no link aqui da minha bio ou de qualquer um dos nossos perfis. Tá lá 25 horas de adoração e jejum. Vai ser poderoso, amém? Tem um testemunho para vocês hoje, sobrenatural. Só para vocês entenderem o tamanho daquilo que Deus está fazendo, né? É muito sobrenatural. Mas, gente, eu vou ser sincero para você, tem que fazer certinho. Tem que fazer certinho, tá? Tem que fazer certinho. Vocês aceitam um cafezinho? Abram comigo em Jeremias, capítulo de número 4. Hoje é Jeremias 4.
Ontem nós fizemos Jeremias 3 e hoje é Jeremias 4. Amém? Já acharam aí? Jeremias capítulo 4. Forte o testemunho de ontem, né, gente? Todo dia eu tô trazendo um testemunho para vocês. Glória ao Senhor Jesus. Amém? É muito impactante, é muito profético. Aleluia. Jeremias 4. Tá? Abra aí. Glória a Jesus. Gente, se você estiver passando mal, tomando o suco, tira o ingrediente que, né? Só que às vezes esse passar mal seu é a crise curativa, é onde está desintoxicando. Por exemplo, quando eu comecei a tomar clorela pela primeira vez, eu passei mal também, os 2, 3 primeiros dias, porque é uma desintoxicação profunda, o corpo sente, tá? A semente de mamão, ela vai desparasitar, então pode ter a reação, né, dos vermes ali gritando. Então, você preste atenção qual que é o sintoma que você está tendo, tá? Gente, todo início de suco, você pode sentir mal os 2 primeiros dias, por quê? Porque né, quando a gente entra num novo suco, é um novo detox, são novos ingredientes, tá? Glória a Jesus. E se estiver fazendo mal, porque lembra que eu falei para vocês? A clorela, ela é uma alga. Vamos supor, vai que você tem alergia dessa alga. Então, se você prestou atenção que essa alga não tá fazendo bem, é só tirar. Porque às vezes, tá? Você toma algo e você não conhece, nunca tomou aquilo ali. Começou a passar mal, você tira. Então, tira o ingrediente que você acha que tá fazendo mal para você. E a clorela e a semente de mamão é muito forte. É um antiparasitário natural, certo? É um antiparasitário natural, certo? Então, gente, se vocês... Gente, a clorela não é... Tem gente que gosta, mas eu falo pra vocês, ela é forte, tá? Ela é forte. Não passou mal com o suco passado, então não é clorela. Então, provavelmente é a semente de mamão que deve estar te desparasitando. Quando a gente toma o remédio do verme, a gente não fica meio amuado uns 3 dias? A gente não fica meio esquisito uns 3 dias? Fica ou não fica? Pelo menos eu fico. Você vai tomar um remédio de verme, você fica meio amuado, você fica... Agora, imagina você tomar um remédio, que é a semente do mamão, que pega todos os vermes. O remédio da farmácia pega 16, até 20 vermes. Mas esse pega todos os vermes. Então, é igual no começo. Você começa a passar mal, tá? Então, você tem que ver. Se tá dando enjoo ainda, tira a semente de mamão. Então, você pode ter aversão à semente de mamão, tá? Então, gente, o ingrediente que você achar que não faz sentido, ó, apóstolo, já tô 3, 4 dias, passei mal. Então, tira e vê se é realmente, tá? Agora, pode ser também uma desparasitação acontecendo. Certo? Glória a Jesus. Então, cada organismo é diferente. Então, não dá para prever quem vai ter efeito ou não. Então, você vai observar, tá bom? Glória a Jesus. Vamos lá? Preste muita atenção aqui. Jeremias, capítulo 4. Vamos orar primeiro. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por todas as curas que estão acontecendo no Reset 27. Quero te glorificar, Senhor Deus, por cada testemunho que tem chegado. Quero te glorificar por esse devocional onde nós lemos a Tua Palavra, pela oração da madrugada, onde nós te chamamos, onde nós intercedemos. Senhor Deus, traga o doce e amoroso Espírito Santo agora sobre nós e fala conosco de forma poderosa. Eu sou apenas um pequeno instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Ontem recebi um testemunho impactante. Uma mulher, ela deve estar aqui, que tinha diabetes e não tem mais. E o médico não sabe explicar o porquê. Como? O médico não sabe explicar como alguém foi curado de diabetes. E eu estou impactada. É o reset. É aquilo que Deus falou para mim. É em todos os níveis.
tá? É o ajuste em todos os níveis. É recomeçar do jeito certo. Eu tô impactada. Eu estou assim, impactada. Gente, não sei se você sabe, eu sou da área, eu sou médica e diabetes é uma coisa incurável. Ela é uma coisa controlável, mas ela é uma coisa incurável. Pegaram a visão ou não? Ela não é curada, uma vez que... Mas Deus trouxe para nós uma ferramenta poderosa, onde Ele me disse, pessoas serão curadas de hipertensão, de diabetes, de câncer, de lúpus, de qualquer enfermidade. Amém? Então, eu estou muito impactada. Eu vou pedir autorização dessa querida. Gente, foto de antes e depois com 10, 12 quilos menos. Vocês têm noção do que é isso? Gente que estava muito acima do peso. Eu estou impactada, tá? Mas é aquilo, tem que fazer certinho, tem que se posicionar, tem que levar risca. Igual, por exemplo, fazer o reset, gente, e viajar não é fácil. Ontem nós comemos ovo cozido de café da manhã, porque nós saímos do apartamento onde estava, cozinhamos ovo. E aí é isso, então não tem muito o que comer. E você precisa estar sempre se preparando para você não cair na cilada de comer coisas com glúten, com lactose, porque senão você perde o time da coisa, tá? É igual eu tava falando, não sei para quem. O eixo do reset, o eixo principal do reset, as tarefas são importantes demais, porque é elas que vão levar você profundo. Mas o eixo primordial é o suco. Não, primeiro, o jejum intermitente e espiritual, que é os dois ao mesmo tempo. A gente está agora em 17 horas. Então, a próxima janela é quantas horas? 18. Então, 17 horas, suco. Oração que você decreta todo dia em voz alta, tá? E o outro eixo é a renúncia, que é as três coisas. Sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Esses são os 4 eixos do reset. Se você fizer isso certinho, aí ainda por cima fizer as tarefas, assistir as imersões, uau, você não tem noção do que vai acontecer, tá? Certo? É poderoso. Na verdade, gente, são vários sucos. A cada 9 dias muda o suco, porque cada suco é um degrau, né? Aí imagina, quando Deus me deu os sucos, os ingredientes. Eu fazia tudo os ingredientes junto. E aí eu dava para as minhas cobaias. Aí Deus veio falar para mim depois, não é todos os ingredientes junto. Porque Ele me deu os ingredientes, eu fui anotando. Pá. Falei, não é todos os ingredientes junto, é uma combinação deles. Esse daqui é do alinhamento. Aí eu falei, então tá, Senhor, qual que é o suco do alinhamento? E Ele falava, é um suco detox, mais leve. Aí imagina, quem tomou o suco com 25 ingredientes? Com 30 ingredientes? Imagina quem tomou o suco, tá? Não, eles tomavam o suco, se você passou mal quando você começou a tomar o suco, imagina eles. Gente, eles tomavam o suco e eles iam dormir. Mas eu sei que não mata, né, gente? Não ia causar um efeito colateral, tá? Glória a Jesus. Vamos ler aqui, Jeremias 4. Ó Israel, diz o Senhor, se quisesse, poderia voltar para mim. Poderia jogar fora os seus ídolos detestáveis e nunca mais se desviar. Quando jurasse por meu nome e dissesse, tão certo como vive o Senhor, poderia fazê-lo em verdade, justiça e retidão. Então você seria uma bênção para as nações do mundo, e todos os povos viriam e louvariam o meu nome. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e Jerusalém, passem o arado na terra endurecida, não desperdicem sementes entre os espinhos. Ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Do contrário, por causa de seus pecados, minha ira arderá como fogo que ninguém pode apagar. Amém? Então, aqui Deus, tá trazendo de novo essa exortação. Se arrependa, Judá, se arrependa, Jerusalém, né? Andem com o coração circuncidado.
E o que é um coração circuncidado? É um coração rendido, é um coração que está disposto a abandonar não só o pecado, mas os ídolos também. E nós, nessa era que nós estamos tecnológica, o nosso ídolo talvez é o celular, talvez é os reels, é as redes sociais, é as rodas, é conversa à toa. Então, talvez você não carregue uma imagem como ídolo, mas talvez o seu ídolo tenha sido coisas tão bobas que você não acha que é ídolo. Mas se você troca ou gasta muito tempo nisso, é ídolo sim, tá bom? Vamos continuar aqui do 5. Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém, mandem tocar trombeta em toda a terra e avisem, reúnam-se, corram para as cidades fortificadas, levantem a bandeira para advertir Sião. Fujam agora mesmo e não demorem, pois do norte trago sobre vocês terrível destruição. Um leão saiu de seu abrigo, um destruidor de nações saiu de sua toca e se encaminha até vocês. Ele devastará a sua terra, suas cidades serão arruinadas e ninguém viverá nelas. Portanto, vistam roupas de luto, chorem e lamentem, pois a ira ardente do Senhor ainda está sobre nós. Naquele dia, diz o Senhor, os reis e os oficiais estremecerão de medo. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas espantados. Então eu disse, ó soberano Senhor, o povo foi enganado por aquilo que disseste, pois prometeste paz em Jerusalém, mas agora a espada está em nossa garganta. Naquele dia o Senhor dirá ao povo de Jerusalém, meu povo querido do deserto, meu povo querido do deserto, sopra um vento abrasador e não uma brisa suave para separar a palha dos cereais. É uma rajada violenta que eu enviei. Agora pronunciarei sua sentença. Os inimigos avançam sobre nós como nuvens de tempestade. Seus carros de guerra são como vendavais e seus cavalos mais velozes que águias. Que terrível será, estamos perdidos, ó Jerusalém, purifique o seu coração, para que seja salva. Até quando abrigará pensamentos malignos? Quando você vê Deus falando, ó Judá, ó Jerusalém, Deus está chamando a cidade, mas Deus está falando com o povo, tá? Deus está falando com pessoas, não com a cidade literalmente, porque a cidade são as pessoas. No 15 agora, sua destruição foi anunciada desde Dan até a região montanhosa de Efraim. Avisem as nações ao redor e anunciem a Jerusalém. Os inimigos vêm de toda a terra distante e dão gritos de guerra, contando as cidades de Judá. E dão gritos de guerra contra as cidades de Judá. Cercam Jerusalém como guardas ao redor de um campo, pois o meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. Suas próprias ações trouxeram isso sobre você. É um castigo amargo que atinge o seu coração. Amém? Então, o que Jeremias está falando aqui? Ele está anunciando que o inimigo vai vir do norte como um instrumento de juízo de Deus, tá? O povo deve o quê? Começar a tocar trombeta, se preparar, ir para a cidade fortificada, tá? Por quê? Por causa da sua rebeldia. E muitas vezes, Deus usa como mão de juízo pessoas que se levantam contra nós. Deus usa, às vezes, por exemplo, você fala, nossa, eu estou sendo tão perseguido por alguém, eu estou sendo tão caluniado. Às vezes é juízo de Deus, tá? Às vezes é juízo de Deus, o quê? Por causa da sua rebeldia, por causa da sua inconstância, por causa, né, que você esteve aí brincando na presença de Deus. Então, tá vindo juízo sobre eles, tá? O juízo vem do norte, certo? E é consequência das más escolhas. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, se a sua colheita não está sendo boa hoje, nessa temporada, é porque as suas últimas sementes, ou os últimos anos que você plantou, não foi semente boa. Por isso, queridos, que quando nós nos posicionamos em Cristo, eu falo sempre, né, os boletos espirituais vão vir. Por quê? Você vai deixar de ter uma aliança com o diabo, tá? Onde o diabo te dava as coisas, te favorecia, ele fala, agora você não é meu, então tá, então agora me paga o que você deve. E aí o diabo, ele mesmo, né, ele te humilha, ele te passa vergonha. E tudo que o diabo te deu com colher, ele toma com concha, porque ele fica irado, porque agora você não pertence mais a ele, tá?
Então, o juízo de Deus vem sempre para aqueles que fazem suas más escolhas. Então, qual que é o confronto daqui? Eu preciso me posicionar, você precisa se posicionar. Se a sua semente está boa, melhore ela. Agora, se você sabe que as suas sementes dos últimos tempos não foram boas, é melhor você se ajustar à rota e começar a semear coisas boas. Então, quem planta figo, colhe figo. Quem planta maçã, colhe maçã. Então, aí você plantou lá espinho e você quer colher aqui um fruto bom? Não, queridos. Então, tudo tem suas consequências. Tudo tem o que? A sua resposta, tá? Vamos lá. Então, Deus sempre o que? Ele avisa antes de julgar. Deus sempre avisa. Então, muitas às vezes a gente se posiciona em Cristo e começa um deserto na nossa vida. Por quê? Porque você deixou de favorecer, você deixou de ter uma aliança com Satanás, você está posicionado em Jesus. E aí o diabo fala, você não é mais meu? Então tá, vamos ver agora. E o diabo, ele vai começar, a travar aquilo que antes ele te favorecia, porque quando nós estamos no mundo, muita coisa é Satanás que nos dá, porque ele quer nos enredar, ele quer nos distrair da presença de Deus. Então aqui, Jeremias está anunciando que o juízo de Deus está vindo, e esses inimigos de Judá e Jerusalém são, aí a mão forte do Senhor de juízo. Agora vamos no 19. Meu coração, estou me contorcendo de dor. O meu coração bate forte dentro de mim. Não consigo aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido de seus gritos de guerra. As ondas de destruição cobrem a terra, até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados num instante. Até quando terei de ver as bandeiras e ouvir o som de trombetas? Agora no 22. Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízos, que não entendem coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Uau! Olha só. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia, como fazer o bem. Eu quero que você entenda que quando nós nos posicionamos em Cristo, ali começou um tempo de transformação na alma. Só que muitas das vezes nós crescemos com princípios errados em relação ao reino de Deus e princípios errados que foram colocados na nossa alma, e aí a gente acha que aqueles princípios é o certo. Olho por olho, dente por dente, tipo assim, eu apanhei aqui, eu revido ali, sendo que não funciona dessa forma, tá? Deus, ele é o nosso justo juiz. Lá, quando tinha 600 e poucas leis para cumprir, era assim. Mas Jesus diz que quando alguém quiser tirar o seu manto, você dá a capa toda, certo? Então, é muito difícil entender que nós não vamos nos posicionar em vingança. Nós não vamos revidar, mas nós vamos deixar Deus ser juiz. Então, muitas vezes a gente tem princípios errados em relação ao mundo, em relação às coisas, porque foi assim que nós fomos ensinados. E no Reset vocês vão ter um módulo comigo, onde nós vamos ressignificar, chama Códigos da Eternidade. O que são os Códigos da Eternidade? Aquilo que rege a sua alma a ter uma conduta cristã impecável aqui, que fala sobre você como caráter e pessoa. E os outros códigos é aquilo que rege você como filho de Deus, exercendo princípios do reino, tá? E nós precisamos ser remodelados, tá? E reconstruídos dentro disso. Porque talvez você, dentro da sua cultura ou daquilo que você estudou, aprendeu, você se comportou a vida inteira de um jeito. Só que esse comportamento, esse princípio não agrada o coração do Senhor, tá? Então, o que Jeremias, nessa parte que eu li aqui, ele sente dores profundas no coração, compartilhando o quê? O juízo e o peso que está por vir. Então, para o profeta, queridos, é difícil anunciar juízo. Não é fácil. O profeta, ele anuncia juízo, ele anuncia exortação, ele anuncia, uma resposta do futuro, do que está por vir, certo? Então ele está expressando dor ao ver o povo insensato e incapaz de obedecer a Deus. E eu acho que o pior aqui para o profeta é ver ele falar e o povo não está nem aí, e o povo nem ligar, certo?
Então o povo é insensato, o povo... E a gente fica dessa forma quando a gente fala para alguém, olha, Jesus está voltando. Olha, não, eu vou curtir. Estão falando que Jesus volta desde o ano 2000. Por quê? Eu só vou terminar isso aqui e vou falar isso, né, que Jesus voltar. E aí a pessoa pega e não liga. Ah, Jesus vai voltar não. Ah, isso aí não é para agora. E a pessoa desdenha, às vezes, de um confronto, de uma palavra, tá? Então, o verdadeiro profeta, ele carrega o peso da mensagem que ele prega. Ele, né? Ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de exortar. E ele fica dolorido, sim, quando ele vê que a pessoa não recebe. E muitas vezes Deus usa o profeta 3, 4 vezes, profetas diferentes, para anunciar o juízo dele, porque Deus sempre fala antes de fazer, tá? Então, o povo, queridos, é de dura serviço. Só que esse povo de dura serviço não é só no tempo de Jeremias. Eles estão até hoje. E muitas vezes esse povo de dura serviço, esse povo difícil, de coração duro, é os nossos familiares. São pessoas que nós amamos, pessoas que nós falamos, olha, vem para Cristo, sai dessa vida. E aí o povo só quer festa, só quer bagunça, não tá nem aí. E a gente fala, meu Deus, será que o povo, né, não quer saber de Jesus? Mas você precisa entender que é um despertar espiritual. E às vezes Satanás fez muitas fortalezas em volta dessa pessoa. Então, quantas vezes você ignorou mensagens, profecias, até se posicionar? Eu fui uma dessas pessoas, tá? Que ignorei demais. Então, o Espírito Santo nos dá o quê? Discernimento para nós não sermos insensatos. Uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós. Então, quando você está no caminho do Senhor, recebe uma palavra de exortação, você ajusta a rota, porque o Espírito Santo está ali, aí te convence. Mas quando você está no mundo e é Satanás que reina dentro da sua alma, é mais difícil, tá? Ok. Como eu disse para você, né? Do ano 2000, a gente escuta, Jesus vai voltar. Eu não sei se você sabe onde que está aquele versículo que fala que Jesus está sendo crucificado e... Acha aí, Gu, aquele versículo que fala que Jesus está sendo crucificado e ele fala em 2 dias volta. Um dia no reino de Deus é como 1000 anos, né? 2000 anos, certo? Então muita gente achou que esses 2 dias eram os 2000 anos. E muita gente esperou Jesus voltar no ano 2000. Só que eles não contaram o tempo de Jesus vivo como pessoa. Então, se essa data estivesse certa, ou pode estar certa ainda, é 2000, presta atenção, é 2000 mais 33 anos e meio e 6 meses, mais ou menos. Se essa data estiver certa. Para Jesus voltar, tá? Então, seria aí 2032, 33, mais ou menos, certo? Então, Oséias 6:2 que fala, depois de 2 dias nos dará vida nova, no 3º dia nos restaurará e viveremos em sua presença. Então, muitos acreditam, certo, que esses 2 dias, Oséias o quê? Sim. Oséias 6, versículo 2. Oséias 6, versículo 2. Então, vamos lá. Muita gente esperou Jesus no ano 2000, mas eles não fizeram uma conta. Não fizeram a conta. E nós... Vamos lá. Então, se é 2000 mais 33 anos e meio, a gente entende que Jesus vai voltar o ano 2033, vamos dizer assim? O ano 2033. Só que, vamos fazer uma conta aqui. Vou fazer uma conta aqui rápida para você, que eu sou dessas. Gente, o profeta, ele é assim, ó. 2033. Menos 7 anos. 2026. Por que menos 7 anos? Porque se a tribulação dura 7 anos, ela vai iniciar em 2026 ou 2025. E aí tem a primeira parte, que é os 3 anos e meio, e a outra parte. O arrebatamento, se ele for pré-tribulacionista, ele pode acontecer... Gente, é uma hipótese, tá, gente? Nós estamos fazendo conta em hipóteses, tá? Nós estamos fazendo conta em hipóteses. Então, vamos aqui.
Se a tribulação começa, se dentro dessa data, 2033 anos, menos 7 anos a 2026, tá? Se o arrebatamento é pré-tribulacionista, porque tem várias linhas teológicas que acreditam que é pré, meso ou pós. Se for pré, e essa data estiver certa, dentro desse calendário profético, Jesus pode vir entre agora e 2026, 2027. Deus fala muito comigo que algo muito grande acontece em 2027. Tá? Mas pode ser daqui 3 anos e meio do arrebatamento. Mas se Jesus vier e voltar, porque primeiro Jesus, eu creio que ele encontra com o povo arrebatado nas nuvens, só depois que ele vem. Porque vai ter o quê? O banquete, certo? Assim eu creio. Então, 2033 anos, menos 7 dá 2026. Agora, vamos fazer uma conta assim. Jesus viveu na Terra 33 anos e meio, tá? Então, vamos aqui comigo. Eita! Vem aqui comigo. 2033 menos 7,5 dá 2025. Dá dentro de 2025 um marco, certo? Se for essa conta. É forte, não é, gente? Então, é algo assim que a gente tem que igual. São várias profecias, vários jeitos de se pensar, tal. É igual eu falei pra vocês, tem, né, hoje eu tenho visto aí muitas palavras proféticas que Jesus volta agora em setembro, né? Ou que algo acontece em setembro, o arrebatamento. E se for, eu tô pronta. E você? Você tá pronta, Nani? Sim, partiu casa. Tá pronta? Partiu casa. Partiu casa. E se for em 2026, tô pronta também. Partiu casa. E você? Forte, né? Mas é uma hipótese. E hipótese a gente não vai bater, né? Tá. Vamos continuar aqui, certo? Do 23 em diante. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. E olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas e eles estremeciam e balançavam. Olhei e todo o povo tinha desaparecido. As aves do céu voavam para longe. Olhei e os campos férteis haviam se transformado em deserto. As cidades estavam em ruínas por causa da ira ardente do Senhor. Assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, mas não a destruirei por completo. A terra lamentará e os céus escurecerão por causa do meu decreto contra o meu povo. Estou decidido não voltarei atrás. Ao som de cavaleiros e arqueiros, os habitantes da cidade fogem, escondem-se entre os arbustos e correm para os montes. Todas as cidades foram abandonadas. Não resta uma pessoa sequer. O que você está fazendo, cidade devastada? Por que se veste com belas roupas e põe joias de ouro? Por que pinta os olhos? De nada adiantará enfeitar-se toda. Seus aliados, que eram seus amantes, a desprezaram e tentaram matá-la. Ouço gritos como a da mulher em trabalho de parto, gemidos de quem dá a luz ao primeiro filho. É a bela Sião que grita ofegante, socorro, então estão me matando. Então aqui, Jeremias já está tendo uma visão profética da terra desolada, sem vida, em ruínas, né, por causa do pecado. Então Deus compara o quê? O povo como a mulher em dores de parto, certo? Então aqui a gente está vendo, tá, essa visão de Jeremias por causa do pecado, certo? Então alguns teólogos dizem aqui que também é uma visão dos tempos do fim, né? Essa destruição, essa desolação toda aqui, tá bom? Certo? Então o que a gente pega para nós dentro desse contexto de Jeremias? Que nós precisamos nos posicionar, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar todo dia na nossa melhor versão de nós mesmos. Então você vai prestar atenção que o ano passado,
para esse ano, você que está buscando, você está muito melhor. Você amadureceu, você criou mais responsabilidade espiritual com o Senhor Jesus. Tipo, eu preciso orar mais, eu preciso talvez melhorar no meu devocional, eu preciso parar de perder tempo no TikTok, parar de perder tempo aqui no celular, parar de perder tempo com esse amigo, com essa amiga, né? Então você vai vendo que de glória em glória o Senhor nos melhora, sempre, 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 amém? Certo, queridos? Gente, vamos lá, primeira coisa, o jejum do Yom Kippur, tá? É uma janela profética, certo? De um dia depois do início do novo ano do calendário bíblico. Só que o jejum do Yom Kippur, ele não é só feito nesse dia, ou seja, o seu posicionamento não é só no dia do jejum, é desde o primeiro dia que começou esse ano novo até o 10º dia, tá bom? Então vamos trazer uma referência bíblica aqui, tá? Se você puder abrir comigo em Levítico 23, Levítico 23, 27. Aleluia. Levítico 23, 27. Comemorem o dia da expiação. O Senhor disse a Moisés, comemorem o dia da expiação no 10º dia do mesmo 7º mês. Celebrem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentar ofertas especiais para o Senhor. Não faça trabalho algum durante todo esse dia, pois é dia de expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor, seu Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meu povo. Isso Deus está falando para o arraial de Israel, tá? Então eu quero que você entenda. Hoje, nós, não somos obrigados a fazer o Yom Kippur, porque nós estamos dentro da era da graça. Agora, essa janela, agora vamos aqui, Levítico 16, 29. Então, primeira coisa, ninguém é obrigado a fazer jejum de Yom Kippur, tá? Porque nós estamos hoje na era da graça. Só que essa janela continua funcionando, como as outras também, que são das 6 outras festas, certo? Então, abre comigo Levítico 16, 29. Levítico 16, verso 29. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nesse dia, os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. O que é lei permanente? Perpétuo. Então, se é perpétuo, ainda que nós estejamos dentro da era da nova graça, nada anula essa janela. Essa janela continua funcionando. Neste dia serão apresentados ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar do seu antepassado Arão. Enfim, ficamos até aqui, tá? O que eu quero que você entenda? Primeiro, ninguém é obrigado a fazer o Yom Kippur ou a celebrar qualquer festa. Só que foi um mandamento de Deus como perpétuo, um decreto para celebrar as festas. Como eu expliquei para você, essa janela para o israelita é a mais importante de todas, porque é aonde Deus está estabelecendo juízo sobre a terra. E Deus vem com sua misericórdia nesse dia, olhando somente para os 10 dias e não para todas as tropeços que você fez antes, tá? Quero que você entenda, certo? Gente, eu já vou explicar para vocês o jejum, acalma o coração de vocês. Então, vamos aqui comigo. No dia que você começa a se posicionar no dia desse ano, é dia 22 de setembro, segunda-feira ao pôr do sol. Você pode fazer uma oração, eu vou mandar no grupo o PDF tudinho, tá? Tudo, até essa oração aqui, como você deve orar, o que você deve falar, eu vou mandar. Ano passado eu não fiz tão específico, esse ano eu vou fazer super específico. Então chegou ali, dia 22, Senhor, em nome do Senhor Jesus,
Eu entro, Pai, nesses 10 dias, nessa janela profética, através do sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Eu creio, Senhor Deus, que nesses 10 dias o Senhor está olhando de forma diferente sobre a terra. Então eu vou colocar ali para você, certinho, passo a passo, tá bom? Fiquem em paz, tá? Então dia 22 ao pôr do sol, dá numa segunda-feira. Ao pôr do sol, você vai orar, declarando que você está entrando nesse novo ano, porque o ano bíblico, ele começa agora dia 22, tá? E aí, nós começamos, a partir do dia 22, 10 dias de arrependimento. Nesses 10 dias, você vai cuidar. O que você vai cuidar? Você vai cuidar, você vai se cuidar ainda mais. Você vai evitar roda de fofoca. Se você já não está nesses lugares, você vai... Pensa, é 10 dias para você... Você vai ver que o diabo vai tentar te tirar do sério. E você vai ver que vai tentar se levantar contra você. Mas você evita, tá? Tudo, qualquer coisa. Alguém te pediu ajuda, seja caridoso, seja mais generoso do que você é, certo? Aí o jejum, que dia que começa o jejum? Aí eu vou dar o passo a passo de tudo isso para vocês. Como se preparar antes para o jejum. Então lá eu vou trazer para você na verdade eu vou trazer para você um passo a passo bem bonitinho, tá bom? O dia do jejum começa dia 1º de outubro ao pôr do sol. Tem que ser 25 horas de jejum total. Não bebe e não come nada, e nem toca em água, e nem nada. Não toma banho, nada. É 25 horas de humilhação. É igual eu disse para vocês. Outro jejum você faz do jeito que você quiser. Esse você tem um jeito certo de fazer, tá bom? Então o jejum desse ano e dos outros, de Yom Kippur, é feito dessa forma, tá? Então 1 hora antes de começar ali o jejum, o que você vai fazer? Você vai tomar um bom banho, vai lavar o seu corpo, vai tirar brinco, vai tirar tudo, certo? Vai colocar uma roupa mais velha. Você que vai passar em casa, se você vai passar... Porque às vezes a sua igreja faz, então você tem que fazer aonde? Nós fazemos aqui online 25 horas de culto, você não precisa ficar as 25 horas, mas na hora que você puder, você vai poder, né? Se você não estiver dormindo, você vai estar assistindo o culto, estar meditando na palavra, né? Você só vai fazer coisas espirituais. Então você vai tomar um bom banho, reforçar a sua higiene, tá? Não vai passar perfume, não vai passar creme, certo? No máximo você vai passar um desodorante sem cheiro, ou nem passe, porque é sobre se humilhar, gente. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma refeição leve 1 hora antes, uma fruta, algo assim. E uns 3 dias antes você vai se hidratar bem, tá? Então aí eu vou trazer todas as coordenadas para você, ok? O que você deve evitar para não ter uma desidratação. Vamos lá. Caso você tome remédio controlado, você vai ingerir antes e durante o jejum você não toma. Então, antes de começar o jejum você toma. E aí 25 horas você fica sem tomar. Não vai dar nada, tá, gente? Fique em paz, certo? Agora, se você tem uma enfermidade muito grave, aí você vai lá no seu médico e consulta. Ok. O que você não pode fazer nesse dia? Agora, presta atenção que não tem... Eu gosto de ser muito franca. Jeitinho brasileiro, você pode dar até em outro jejum, mas aqui você não dá. Porque aqui tem um jeito certo, um protocolo. Nesse dia você não usa sandália de couro, bolsa de couro, roupa de couro. Trabalho, você não trabalha esse dia. Nem dentro de casa. Então, mas eu tenho meu filho, pede pra sogra ficar, dá um jeito. Se você quer fazer certinho, é um dia que você vai pro seu quarto, fica ali. Pode ficar na sua casa, mas você não vai trabalhar, não vai fazer comida. É um dia sagrado, é um dia que você vai se voltar. É um dia que você fala, Deus, esse dia eu estou dando ele pra você. Esse dia não é nada sobre mim, é sobre o Senhor. Então, se você quer participar, você pede já folga lá no seu trabalho, certo? Eu vou colocar para você todo o passo a passo. Gente, é gratuito. Eu faço jejum para o meu ministério. Todos aqueles que querem participar conosco participam, tá? Vamos lá. Das 25 horas de culto, a gente vai orando, a gente vai quebrando sentenças que, né? A gente vai declarando, por exemplo, às vezes tem uma sentença de uma enfermidade na sua vida. Então, esse dia é uma revogação de sentenças. Então, é poderoso. É uma janela poderosa de arrependimento. Nesse dia, nas 25 horas, nós pedimos perdão pela nação, tá? Nós pedimos perdão pela nossa cidade, perdão pela prática daqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. Não tem
relacionamento conjugal, não tem sexo, tá? Não se usa perfume, não se usa cremes. Então, é uma coisa que você já fala com o seu marido. Por exemplo, você vai participar, mas seu esposo não. Meu amor, olha, nesse dia eu vou ficar assim, eu vou me abster disso, me abster daquilo, tá? É 25 horas sem alimento nenhum, sem tocar em água, certo? Aposta, como eu vou no banheiro? Você vai no banheiro e passa o papel e não lava a mão, simples assim. Ah, mas eu só vou no banheiro e eu tenho que lavar. Então, nesse dia é humilhante mesmo. Você vai só passar o papel. Nem toalhinha molhada você não pode. Por quê, queridos? É sobre isso, não pode tocar em água, tá? É um dia pra você ficar trancado dentro do quarto, mas é sobrenatural. Por isso que eu falo, não é pra qualquer um, só que se você fizer, você vai colher fruto disso sobrenatural, tá? Você não vai praticar atividades, né, como ficar no celular, na tecnologia. Você vai fazer tudo o que for edificante ao teu espírito. Então, nós fazemos 25 horas de culto, de palavra, de adoração, tem testemunho para as pessoas que praticam o jejum com o nosso ministério, certo? Mas se você lá na sua igreja pratica, você deve fazê-lo lá na sua igreja, certo? Se a sua igreja faz. Se a sua igreja não crê nessa janela, nem adianta fazer lá, tá? Porque não faz sentido. Foco, vem cá. O foco total é em Deus nessas 25 horas. Você está falando, Deus, esse dia eu tirei para te buscar. Eu tirei para estar contigo. Você pode ler a palavra, você pode ver pregação, certo? É um dia de humilhação, é um dia de afligir a alma, é um dia de você... Eu faço um PDF para você colocar, apresentar as coisas pelo qual você se arrepende, pelo qual você pede perdão ao Senhor. Tem a outra folha que você vai colocar os seus pedidos, pelo qual você quer que o Senhor venha te transicionar. Queridos, é muito, 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 muito poderoso. Amém? Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. Certo. A oferta, você vai preparar uma oferta para você entregar. Você pode entregar ela antes, pode entregar ela, né, ali antes de começar o jejum ou no dia. Mas o dia, eu falo para você, o ideal é você tirar esse dia, tá? É você tirar esse dia para buscar o Senhor. Então, se você puder entregar a sua oferta antes, é melhor, tá? Você vai preparar uma oferta, o valor que o Espírito Santo colocar no seu coração. Por exemplo, eu entreguei minha oferta já há mais de uma semana atrás. Eu já entreguei minha oferta, certo? Né? Já entreguei minha oferta no altar do Senhor por esse Yom Kippur agora, tá? A oferta é o valor que você achar que faz sentido, o Espírito Santo ele vai colocar no seu coração e você vai entregar no ministério a qual você vai participar, tá? Deixa eu ver aqui. Então, esses 10 dias são importantes. Então, não pense, eu só vou fazer o jejum. Não. No dia 22, você já tem que ter plena consciência que você está numa janela profética. O livro do Senhor está aberto, o livro das promessas, o livro da vida. E Deus está nesses 10 dias estabelecendo quem morre, quem vive, quem enriquece, quem empobrece, quem vai gerar um filho, o que vai acontecer no próximo ano. Agora, o que pode acontecer? Esses 10 dias. Um revogamento de sentença mediante o seu posicionamento. Amém? Bom, vamos lá. Se você deseja participar do nosso ministério, clica no link, entra lá no grupo. Lá no grupo, daqui uns dias, eu vou começar a enviar para vocês os PDFs, tá? Provavelmente vou chegar de viagem hoje. Até sexta-feira, eu já começo a enviar para vocês as primeiras coordenadas, que é sobre o dia 22, que é quando a gente está abrindo essa janela. Ao pôr do sol, começamos 2 dias de celebração das festas que estão acontecendo em prol desse novo ano do calendário judaico, que é 5.786 anos. Nesse pôr do sol do dia 22, você pode fazer uma oração decretando. E aí eu vou colocar ali um modelo de oração, mas você pode fazer a sua. Mas eu vou colocar o que você deveria orar nesse dia. Senhor, eu estou entrando dentro dessa janela de 10 dias, quero culminar realizando o jejum do Yom Kippur, né, que vai ser no dia 1º. Então aí ali vai estar tudo bonitinho, tá? Enfim, amanhã eu dou as outras coordenadas para vocês. Vou falar mais um pouquinho disso. Nani, vem aqui. A Nani, o que acontece? A gente sempre coloca ali uma folha com os pedidos. Então, você vai colocar uma folha pedindo perdão. Deus, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Coisas, tudo que você lembrar que você ainda não, você acha que ainda não está mal resolvido em você,
Senhor, eu já pedi perdão, eu sei que o Senhor Jesus me perdoou, mas o diabo vive me acusando desse adultério que eu fiz lá atrás. O diabo vive me acusando disso. Então você vai colocar tudo na folha ali do perdão. E tem a folha dos pedidos, a qual que você está falando, Senhor, quebre os ciclos repetitivos na minha vida. Eu quero isso, eu quero aquilo. Você vai pedir desde coisas espirituais a coisas materiais, tá? E a Nani recebeu uma bênção. Ela vai contar um testemunho. Não precisa falar a pessoa, tá, Nani? Pra gente não expor ninguém. Mas a Nani vai falar de algo que ela colocou na folha dela de Yom Kippur e realizou antes do próximo Yom Kippur, tá? E realizou antes. E Deus fez, tá? Então eu vou passar para ela contar e aí ela vai finalizar aqui essa live de hoje. Conta, Bênção. Shalom, gente. Bom dia. Tô muito feliz no Senhor, porque é um manto. Eu tava aqui pensando na melhor forma de trazer pra vocês isso. Porque fazem 2 anos que eu fiz o Yom Kippur e eu lembro que na minha carta eu sempre colocava que eu queria muito, né, 2 coisas, que é o meu carro próprio e a viagem para Israel. E eu gerava isso com todo o meu coração, porque são coisas materiais, mas que eu queria muito viver. E pra mim era algo impossível, né, de eu acessar agora. Então, esse final de semana lá no Apóstolo, eu tava assim, sentada, ele tava contando o testemunho dele sobre os carros que ele ofertou e tal. E eu ali no meu coração, falando, uau, que incrível, né, chegar nesse nível de entregar o carro, de ofertar e tal. Mas a gente nunca espera por isso, assim, logo. Você fica assim, nossa, eu gero aqui no Yom Kippur, mas provavelmente vai chegar um dia que Deus vai trazer o recurso e a possibilidade de você comprar. Mas você nunca tem expectativa de que vai ser algo imediato. E ali, a apóstola olhou pra mim assim e falou, Nani, eu profetizo o seu carro. Recebe seu carro agora, Recebe seu carro agora. Eu falei, amém. Só que isso é algo que a gente sempre tá recebendo, a gente tá sempre pegando. Essas palavras, eu falei, amém, glória a Deus, eu acesso. Aí, passando assim, menos de 2, 3 minutos, uma pastora me chamou assim de canto, eu fui com ela, não tava entendendo nada, ela falou, Nani, o Senhor, há um ano atrás, eu entreguei pra ele algo por isso aqui, e agora ele trouxe ao meu espírito que era pra ofertar meu carro na sua vida. Aí eu quase tive um troço. Eu falei, não, pastora, você tá doida, pastora. Ela falou, não, eu tô falando super sério. E o carro é o carro, assim, né? Eu tinha visto o carro dela de manhã. Um carro além das suas expectativas. Nossa, eu não tinha nem gerado um carro desse nível. E aí ela falou assim, o meu carro, ele agora é seu. Eu falei, não, gente, eu ainda tô assim, digerindo. E é um carro então, novo. Como assim o carro? E aí ela falou, não, eu agora tô ofertando meu carro na sua vida. Então, gente, pense, eu só fiz um jejum e agora tem um carro, tipo assim, uma oferta que pra mim é alto nível. Pra mim, de todas, eu acho que é a maior e de que eu gerei, assim, porque agora minha casa desse ano eu vou colocar coisas surreais. Eu também, depois que eu vi que aconteceu ganhando, eu vou colocar coisas assim impossíveis. É uma coisa assim que era pra mim impossível. Eu coloquei ali, tipo, a apóstola falava, coloca tudo que vocês quiserem, a gente coloca, mas a gente não espera o tanto. Então, gente, eu ganhei um carro de oferta, vocês estão entendendo? E foi agora, antes do Yom Kippur. Do Yom Kippur. Então, Deus respondeu um Yom Kippur que eu fiz. Além desse, tem a viagem para Israel também, que eu vou estar indo agora em outubro com a caravana. E foi algo também que eu gerava muito, que eu gerei nesse jejum. Fora tantas outras coisas que são menores diante dessa, que agora só lendo a carta para lembrar que é tanta coisa. Mas eu fiquei impactada, eu tô ainda impactada com isso. Não, eu fiquei impactada porque eu falei, Nani, recebe agora o seu carro. Profeticamente, o profeta é muito profeta, né? Eu falei, Nani, recebe o seu carro. Foi imediato. Gente, deixa eu só contar. O apóstolo falando, né, de que ele ganhou tantos carros, ele ofertou tantos carros. Eu falei, Nani, eu profetizo agora o seu carro. Foi. Agora. E eu profetizo que o ano que vem, eu e meu esposo tem um carro só. Profetizo que o ano que vem, o que eu quero dos meus sonhos, chega ano que vem pro meu aniversário. Falei desse jeito. Profetizei o meu pro meu aniversário, mas eu profetizo o seu agora. E aconteceu. Foi assim mesmo, na hora, assim, imediato. Então, ele fala pra eles colocar na cartinha, no PDF que a gente vai mandar daqui uns dias, o que eles quiserem. Então, quando vocês forem escrever, né, a caixinha de vocês, não sejam limitados.
porque Deus, ele traz, ele realiza mesmo, o jejum é muito poderoso. Então escrevam mesmo, peçam mesmo coisas que são possíveis e impossíveis além do natural, porque é muito sobrenatural, gente. Tudo chega, tudo vem. Eu acho que da carta o que faltava era, assim, isso, mais algumas duas coisas do que não aconteceu ainda. Mas o carro, pra mim, foi surreal, de impactante. Então foi isso. Aleluia. Gente, é sobrenatural. Eu falo pra vocês. Eu só vou dizer algo pra vocês. Quando eu comecei a fazer, eu lembro que a minha oferta, o que eu tinha, a minha melhor oferta e a sua melhor oferta foi R$100. Porque eu não tinha começado a trabalhar como médica ainda. Eu não vou falar o valor da minha oferta desse ano, tá? Mas eu quero que você saiba que você não é obrigado a ofertar o que eu ofertei, porque a minha condição econômica hoje é outra, né? Deus me favoreceu, né, com os jejuns que eu fui fazendo. Então, quando eu comecei a fazer, em 2016, a primeira vez eu ofertei R$100. O ano passado eu ofertei R$72 mil, para que você entenda, tá? Você vai crescendo em graça, vai crescendo, Deus vai te prosperando, tá? E não só nós crescemos como pessoa física, mas nós, pessoa física assim, né? Nossa empresa, eu tenho uma empresa, certo? Deus nos prosperou. O nosso ministério também prosperou, amém? E é algo assim sobrenatural. Então, o Senhor vai colocar a sua melhor oferta no seu coração. Então, eu lembro que depois que eu ofertei R$100, a minha próxima oferta foi R$5 mil. Por quê? Eu passei num concurso público, que era impossível você passar, e aí eu fui trabalhar como médica. Então, eu tinha um bom salário. E eu lembro que a minha oferta foi R$5 mil. E por que eu tô dizendo isso pra você? Porque, gente, como que eu posso dizer pra você? De 100 para 5 é muito, certo? Então, é um salto muito grande, tá? Então, é como os meninos falou, você cresce espiritualmente, emocionalmente, ministerialmente, mas o crescimento financeiro também é surreal, tá bom? Sábado agora, uma das minhas primícias que eu vou dar para você é o código de prosperidade. E eu vou falar sobre esse nível de prosperidade que chega para sua vida, não referente ao Yom Kippur, porque o Yom Kippur é uma janela profética, né? Uma vez que você pratica, você vai colher fruto disso. Mas dentro desse seminário, eu vou ensinar para vocês posicionamentos que vocês devem fazer para viver, tá? Viver essa prosperidade. E a prosperidade, ela não é só financeira. O engano de vocês é achar que prosperidade é só financeira. Financeiro é um resultado da prosperidade que tem que vir intelectualmente antes, né? Do seu trabalho, né? De um processo criativo. Então, se você não se inscreveu ainda, é gratuito. Esse seminário, por que eu estou dando esse seminário? Porque todo ano, eu além de fazer uma oferta em dinheiro, eu dou para Deus o melhor que eu tenho, que é conhecimento. Então, Deus me deu sabedoria e conhecimento. E um dos meus melhores infoprodutos hoje dentro da internet é esse seminário, que eu já dei ele como restauração da área financeira e agora eu estou trazendo ele todo reformulado como código da prosperidade. Eu falo dos gafanhotos, eu falo, queridos, das brechas que nós abrimos, né, quando somos pequenos, coisas que a gente tem dentro de casa que bloqueia, né? Nós vivemos a prosperidade genuína de Deus. Então é gratuito, é você ir no meu link ou nos nossos stories, faz o seu cadastro, tá bom? Sábado às 14 horas você vai ter uma aula poderosa. E se você pegar os códigos que eu vou entregar para você dentro desse sábado e ainda fizer o Yom Kippur, eu só digo para você uma coisa: não tem para ninguém. Você vai romper de uma forma avassaladora. Você vai romper de uma forma poderosa. Você vai romper de uma forma sobrenatural. Amém? Certo? Glória a Jesus. É isso, meus queridos, a nossa live de hoje, tá? Amanhã eu dou continuação a essa pauta, a esse tema. Será um tempo extraordinário, será um tempo avassalador. Entra no nosso grupo, tá lá 25 horas de jejum e adoração. Lá no grupo eu dou todas as coordenadas para vocês. Eu vou disparar o link do nosso grupo, do Yom Kippur, em todos os nossos grupos, para você que deseja participar conosco. Se a sua igreja faz, eu prefiro que você
faça na sua igreja pela honra de estar ofertando ali, certo? Mas se você não tem aonde fazer e quer fazer no ministério fértil, faça conosco, tá bom? Mas se a sua igreja faz, faça lá com eles e honre eles, amém? Tá? E o Espírito Santo é quem gera a oferta, é quem gera o que você vai entregar. É como eu disse para você, em 2016 a minha melhor oferta era R$100, era tudo que eu tinha naquela época. Eu não tinha, porque eu tinha que pagar o cartão, que era meu pai, que eu era mantida pelo meu pai, que eu ainda estava terminando, né? Eu estava fazendo cursinho para entrar na residência. Então eu não tinha, e o dinheiro que eu tinha naquela época, a minha melhor oferta era essa, tá? Mas você vai gerar, o Espírito Santo vai te conduzir, amém? Ninguém é obrigado a fazer, mas eu só digo para você uma coisa, se você fizer, nós temos muito testemunho de cura, de prosperidade financeira, de intervenção a algo que era impossível. Então você veja, prove, fala, vou fazer para ver se realmente faz sentido, amém? E eu preciso dizer para você, antigamente tinha um sumo sacerdote que ia, e hoje o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus, amém? Então, hoje o nosso acesso é livre, essa janela profética continua aberta, tá? E esses 10 dias, os livros estão abertos, muita coisa pode ser revogada, novos decretos são estabelecidos, mas depende do seu posicionamento, tá? Então, você se posicione, veja se o Espírito Santo coloca no seu coração, mas eu só digo para você, quem fez, colheu do fruto, e não só no âmbito financeiro, eu falo para mim, o meu crescimento intelectual, em sabedoria, em conhecimento, ele foi surreal, ele foi uma proporção de 10.000%. Por exemplo, eu dou, por exemplo, hoje o seminário Código da Prosperidade. Daqui a um ano, eu faço ele de novo com mais... Tipo assim, eu tenho que reformular ele todo, porque Deus me deu muito mais conhecimento e eu tenho muita mais destreza para... Eu falo, o que é isso? Esses dias a Nani estava falando, apóstola, eu peguei seu material para ministrar. Meu Deus, como o seu material mudou de 2 anos. Por quê? Por que mudou? Porque Deus trouxe para mim o conhecimento, a sabedoria. Então, se tem 10 dias que você pode pedir, Deus me dá sabedoria, né? Põe na sua cartinha, Senhor, eu quero conhecimento, sabedoria, estratégia, inteligência. Se você quiser começar a ofertar desde já, mas eu vou falar para você. Ideal, a partir do dia 1º desse novo ano seria um dia profético ideal, que é a janela, né? A partir do dia 22, você já pode lançar a sua oferta, a sua semente, amém? Vai ser poderoso. Beijo no seu coração, no nome do Senhor Jesus, e eu te espero amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Nossa oração da madrugada tem sido poderosa, amém? Beijo no seu coração, amo vocês.